A minha mensagem é para que você sempre faça tudo com amor e carinho, sempre, né? Nenhum cliente é só mais um cliente ou é só o dinheiro que envolve. Não, sempre. Se comprometeu, cumpre até o final. Não importa se você vai sair no prejuízo ou não. Isso é o teu caráter, é o teu nome, é a tua marca. No episódio de hoje, temos a honra de conhecer uma arquiteta apaixonada por transformar ideias em espaços inspiradores. Ela vai nos contar sobre sua jornada, seus projetos de destaque e as tendências que estão moldando o futuro da arquitetura. Se você quer saber mais sobre o universo da arquitetura e design, não perca essa conversa. A convidada de hoje é Bruna Biava. Sejam muito bem-vindos a mais um Estrutura Cast. Fica até o final, hein? O papo de hoje vai ser top demais. Falar sobre arquitetura, interiores. Milka, o que tu acha desse assunto de hoje? Cara, quem nunca sonhou, assistiu Irmãos à Obra, né? E visualizou a casa toda quebrada lá pra, Visualizar é pra fácil, começar né? a transformar, né? Queria quebrar a parede da cozinha pra juntar ali, fazer aquela cozinha ligada com a sala, não tem? Sim. Coisa linda, né? Eu tentei fazer meu quarto, quebrei o closet pra fazer um quarto só, mas, cara, pensa num bagulho louco, cara. Fui botar a mão ainda, não quis pagar, né? É isso aí, cara. Hoje a gente tá com uma profissional aí que vai nos orientar como é que faz essas reformas. Cara, ela é encarnada, porque a gente é parceira nossa, né? E a bicha é fera. Olha só, Bruna Biava, 6 anos na profissão de arquitetura. Ela é especialista em interiores e mais de 10 mil metros quadrados de projetos feitos. Bruna Biava, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participar e ainda falar sobre o assunto que eu amo, né? Não, imagina. E nós, então. Pois é. Bruna, para começar esse podcast, vamos falar então como é que foi esse start na arquitetura. Como é que tu iniciou? Então, eu sempre sonhei em me formar, porém na minha família nunca tinha nenhum arquiteto. Então a minha família é uma família bem simples, humilde. Antigamente, hoje as pessoas ainda contratam arquitetos, né? Mas antigamente as pessoas achavam que arquitetos era somente para ricos, né? Que era caro. Verdade. Então, eu não tinha nenhuma ligação, nenhum vínculo com nenhum profissional da área, mas eu sempre sonhei em me formar. E eu comecei a prestar atenção naquele período do terceiro ano, o que realmente eu ia fazer. E eu prestei atenção, assim, que eu ia na casa dos amigos dos meus pais e eu ficava, mas se eu mudar esse móvel daqui, colocar ali, se eu fizesse diferente, se fosse minha casa eu ia fazer diferente. Que legal. E no meu quarto, né? Porque a gente morava na época numa casa que tinha 3 quartos sobrando, né? O meu, do meu irmão, e tinha mais um sobrando que era de visita. Eu passei por todos eles, né? E todos eles eu mudava totalmente o layout e aí eu ia pro outro. Daí quando não tinha mais opção eu ia pro outro. Então foi onde eu percebi, assim, que realmente eu gostava muito desse assunto. Não tinha muita ideia ainda, muita noção do que realmente seria arquitetura, né? Mas iniciei, né, a faculdade com a cara e a coragem. E aos trancos e barrancos as coisas foram acontecendo, até que, claro, né, durante todo o processo da faculdade, assim, a gente às vezes acaba tendo algumas inseguranças, algumas incertezas, mas eu não sou uma pessoa que desiste, né? Então eu falei, não, eu vou me formar, eu gosto, não me via fazendo realmente outra coisa. E foi onde realmente eu finalizei a faculdade e comecei a trabalhar na área, assim, né? Mas é uma área, assim, que realmente eu amo, sabe? É essa área da arquitetura, assim, de poder projetar, né, os ambientes, transformar aqui, é encantador, né? Isso é muito legal, cara. E uma coisa que tu fez aí que eu tive um sonho muito grande, né, de ser arquiteto, né? Eu sempre tive essa vontade, né? Até, né, nossos podcasts sempre falam isso aí. Mas eu não tive aquela garra de querer, não, eu vou correr atrás do meu sonho e tal, né? Talvez por ambiência, não sei dizer o porquê. Não era pra ser, né? Não era pra ser, talvez, né? Mas eu acho, cara, assim, ó, é incrível, cara, a arquitetura, né? Como que tu consegue olhar pra uma coisa que ninguém vê beleza e transformar aquilo? Porque é esse o dom do arquiteto, né? Tu vê aquela construção, aquela coisa que não tá tão bonita assim, tu deixa algo maravilhoso, né?
tem que ser um dom mesmo, sabe? Porque, assim, até a questão falando um pouco da faculdade, assim, né? É uma faculdade muito difícil. A arquitetura, até na época, quando eu estudava, assim, a gente fazia aluno, né? Fazia aquelas pesquisas. A arquitetura, ela é a faculdade mais trabalhosa. Não a mais difícil, né? Mas ela é a mais trabalhosa, porque a gente tá lá na aula realmente para estudar. E quando a gente vai para casa, é o tempo que a gente tem para projetar. Então, são noites e noites de sono, porque um projeto a gente não consegue fazer do dia para noite, né? Não tem como. Verdade. Ainda mais que na faculdade, o início da faculdade é tudo à mão. Então, a gente tem que aprender realmente a desenhar tudo à mão. Então, é uma faculdade muito difícil mesmo, assim, nessa questão do trabalho, né? De como na época também eu trabalhava, sempre trabalhei fora. Então, é bem difícil conciliar, assim, sabe? Então, por isso que, pra mim, quando eu me formei, assim, foi uma realização. Foi, uma realização de um sonho desde criança. Porque eu sempre tive isso, porque antigamente as pessoas falavam, né? Ah, tu só vai ser alguém na vida se tu se formar. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a gente sabe que a faculdade, claro, ela pode fazer diferença na vida da pessoa, mas também eu conheço muita gente formada que hoje não consegue trabalhar na área, né? Por não ter nicho, enfim. Então, isso hoje não quer dizer mais nada, mas pra mim isso era um objetivo muito grande da minha vida, assim, sabe? Era poder me formar. Eu sonhava com aquilo todos os dias, assim, né? E essa questão da arquitetura, assim, de poder transformar, por isso que um dos projetos que eu mais gosto de fazer realmente é o projeto de reforma. Porque quando a pessoa compra uma casa nova ou quer algo do zero, ela sabe que é aquilo dali. Mas quando ela já mora, ela já sente a dificuldade de viver, ela já convive com certas questões assim que são mais complicadas no dia a dia, não só a questão da beleza mesmo, da estética, sabe? E quando a gente vem com um projeto de reforma que a gente consegue estar transformando o ambiente e trazendo qualidade de vida para a pessoa, Deixar aquele ambiente funcional, né? Ali que ela vê realmente a diferença e a importância de um arquiteto, sabe? Então, isso é um dos meus projetos que eu mais gosto de fazer, assim, porque o cliente, ele vê muito a diferença, sabe? Do antes e o depois, do que se fosse um projeto novo, né? Que ele nunca morou ali, ou coisa assim, sabe? Então, é bem legal mesmo, é bem especial. Deve ser muito prazeroso, né? Tu conseguir transformar a vida da pessoa através daquela mudança ali, né? É muito legal. Eu tive a oportunidade de acompanhar um primo, que ele começou a faculdade, e eu vi esse perrengue que tu falou ali, do início da faculdade, de desenhar tudo à mão, né? Cara, mas é algo muito legal, assim, né? Tu fazer o prédio tridimensional, porque tu tem que aprender a fazer em 3D, né? No negócio. Tudo. É muito legal isso ali. E tinha umas coisas ali que eu ficava, assim, intrigado, né? Que geralmente um arquiteto, ele tem um outro arquiteto que já tem muito tempo no mercado, muita fama, né? Como referência, certo? Tu tens algum que tu já se inspirou assim? Qual que é o estilo Bruna Biava? Então, eu tenho, mas tenho até, né? No Brasil a gente tem o Oscar Niemeyer, né? Que é um dos mais famosos e com certeza ele é maravilhoso, né? Os projetos dele com certeza fazem muita diferença e tem uma grande importância pra gente, né? Pra nós brasileiros. E fora, a gente tem muito mais disso, né? Então, um grande arquiteto, assim, que não é muito o meu estilo, mas eu sou completamente apaixonada nos projetos dele. Até mesmo porque o entorno, né, dos projetos dele é bem diferente, assim. São os projetos mais... É uma arquitetura mais moderna, assim. Então, ele é totalmente em vidro, né? Que é o Mies van der Rohe, o Frank Lloyd Wright. Então, assim, é o que eu gosto muito, sabe? Então, a gente sempre acaba se espelhando em alguém, mas a gente... o dia a dia acaba sendo diferente, sabe? A execução, a prática, os projetos mais comerciais que a gente acaba tendo que lidar hoje, né? Então, a gente sempre acaba trazendo um toque nosso, mas até mesmo... A questão que o meu nicho da arquitetura, ela foi mais para os projetos de interiores, sabe? Então, que acaba, né? Claro, eles também projetavam, né? Mobiliários, tudo. Só que acaba sendo um pouco diferente, assim, né? Mas a gente sempre tá, né? Se inspirando e se espelhando, né? Nos grandes artistas, né? Eu vejo que
cada arquiteto que a gente trabalha, como a gente está lá na linha de frente, né? A gente atua com vários arquitetos, né? Cada um tem sua personalidade, né? A primeira vez que eu peguei e tive contato com um dos seus projetos, né? Eu olhei assim, meu Deus do céu, onde é que tem tanto perfil de LED? Eu amo um perfil de Cara, LED. mas é lindo, né, cara? É. Lindo pra quem vende, né? Agora pra quem instala, Deus é mais. Não, mas depois de instalado também, né? Fica Fica perfeito, maravilhoso. fica legal. Essa questão de ter tendências, né? O arquiteto ele sempre tem que estar se atualizando, né? Onde que vem essas inspirações? Vem de fora ou é a personalidade da pessoa? Como é que... Então, eu sou muito do funcional, que realmente funciona, por mais que eu sempre goste de ir em feiras, né? Eu gosto de visitar a Casa Cor, gosto de ir muito na Expo Revestir, que é em São Paulo, que pra gente é a maior feira, né, da América Latina. Então, eu sempre procuro ir, né, todo ano. E também Casa Cor, Joinville também, aqui na região também acaba sempre tendo feiras, assim. E também as lojas, né? A gente acaba sempre recebendo catálogos, às vezes tendo algum treinamento, e isso é muito bacana. Então é ali que eu busco realmente me inspirar, né, nos meus projetos e trazer um pouco dessa tendência. Claro que a gente acaba tendo que filtrar muita coisa, porque é igual a Casa Cor, né? Ela é óbvio, são ambientes lindos, maravilhosos, mas tem muita coisa lá que pro dia a dia, pro cliente que precisa de uma funcionalidade, de uma praticidade, tem coisas que a gente tem que filtrar, absorver, trazer como uma referência, mas não ao pé da letra, porque tem coisas que acabam não funcionando realmente no dia a dia, sabe? Então é ter esse cuidado, assim, né? E isso era, no início da carreira, foi uma das minhas maiores dificuldades, assim, inseguranças, essa questão de se manter atualizado, né? E aí, claro, depois a gente vai pegando jeito, a gente vai pegando, conhecendo também, igual as feiras, pra gente poder estar absorvendo conhecimento, né? Mas é toda hora, todo momento, né? São materiais novos, são novas técnicas construtivas, acabamentos, então a gente tem que ir vendo o que vai funcionando, tendo um certo cuidado, até mesmo porque a gente está indicando, né? Sim. Então é nossa responsabilidade técnica aquilo que a gente está colocando no projeto, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Falando sobre inspiração, né? Hoje tu chegando num local, tu já chega olhando já para ter uma ideia, alguma coisa assim? Tu chegou nessa sala aqui agora, né? Nós queremos fazer uma mudança aqui. Tu já consegue chegar olhando já o que dá para fazer, tendo umas ideias? Como é que funciona? Já. Consultoria grátis. Já. Querer mudar já. Então, eu até vou trazer uma situação que aconteceu com uma cliente. Porque, assim, a maioria das vezes, quando eu vou, o cliente chega já me passando, né? Eu sempre... Quando eu vou fazer o orçamento para o cliente, eu não me baseio no orçamento somente pela metragem quadrada. Então, eu vou até o local, converso com o cliente e nessa conversa eu já vou vendo o ambiente. Então, ali, aquilo que o cliente vai passando para mim que ele precisa, eu já vou olhando e na minha cabeça eu já vou encaixando. Legal. Dificilmente não é assim, tá? Dificilmente, assim, só se o projeto for um nível de dificuldade, assim, tremendo. Claro que eu não vou passar isso para o cliente já. Primeiro eu sempre testo, né? Mas para ver, testo outras opções também para trazer para o cliente depois, né? Mas eu teve uma situação que eu fui na casa de uma amiga, até vocês executaram até o projeto da Jéssica. Então, o da Jéssica eu cheguei lá e ela foi me passando, Bruno, eu quero isso, quero aquilo, nananana, e eu anotando, né? Aí eu já coloquei ali, inverteu o sofá e tal. Aí ela já viu ali, mas por que tu colocou aqui inverter o sofá? Daí eu falei, eu não posso ficar dando spoiler já, né? Aí depois, quando eu vim com o projeto, daí ela, agora eu entendi o porquê tu falou de inverter o sofá. Então, a gente inverteu todo o projeto. Então, tudo aquilo que eu entrei lá, que eu imaginei, coloquei no papel e no caso dela deu certo, né? Graças a Deus. Então, é mais ou menos dessa forma, assim, eu já entro e a pessoa vai falando, eu já vou visualizando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, assim, é bem legal. Então, isso se encaixa então no dom, então, não é... Porque eu falo por mim, eu chego num cliente, eu tenho minhas ideias básicas do que o cara já faz todo dia, né? Quando tem uns caras que vai comigo e que já chega lá, já dando 300 ideias pro cara. Então é tipo meio que um dom, então, já, né?
O que tu falou ali, né? Eu não sei se é porque a gente já lida tanto com isso, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu já trabalhei também com algumas pessoas que também já são formadas, assim, e que a visão delas é diferente, assim, sabe? Eu acho que cada um tem um dom, né? E não que o meu dom seja melhor do que os outros, nem nada disso, né? Mas também tem outros dons dentro da arquitetura, né? Até dessa questão de inovação. Mas isso, assim, da transformação do ambiente, eu vejo, assim, que é uma coisa que eu tenho bastante facilidade. Eu gosto muito. É bom quando tu utiliza, né, um dom com o teu ofício, porque daí tu cria algo que é muito forte, né? Nessa cliente que tu falou agora, que mencionou, teve uma sacada muito legal ali, que foi embaixo da escada, um vazio que tinha ali, talvez, eu não sei como é que era. Ali era a mesa dela. Era a mesa ali? Ali era a mesa, por isso a dificuldade dela no ambiente, porque é um geminado e o sofá dela era muito grande, ficava no outro lado da parede. Nossa. E aqui na escada ela tinha mesa, então até no dia que ela me recebeu, ela puxou a mesa pra gente poder sentar. Eu falei, não, isso aqui jamais pode acontecer, porque a praticidade, imagina o incômodo dela de lidar com aquilo todo dia. Então foi onde eu acabei trazendo aquele espaço morto embaixo da escada. Eu trouxe espaços de armários, né? Que a gente colocou despensa ali, a gente colocou escondido também o micro-ondas, não sei se você viu. Eu vi. Ficou muito legal. Aí atrás também, porque como a escada é mais larga, atrás a gente fez um espaço de nicho, onde ela consegue estar guardando coisas de mesa posta, que ela gosta muito. Então ficou... E ainda por cima ela era aquela de organizer, né? Ela abria as gavetas assim, cara, eu olhava assim, dava até um êxtase, assim, sabe? O cara olhava assim, meu Deus, o que é isso? Coisa mais linda. Incrível. Que legal. Muito massa isso aí, cara. Essa parte de solucionar problemas, né, como esse, é algo que é uma ferramenta, né, que o arquiteto ele precisa aprimorar. Por que eu digo isso? Lá em casa tinha uma briga eterna lá. Eu queria uma ilha e a minha esposa queria uma mesa para ela fazer mesa posta e não sei o quê. E no espaço que a gente tinha não dava para fazer os dois. Ou era um ou era outro. Aí eu, com as minhas ideias mirabolantes, né? Falei, Michael, vamos lá em casa? Vamos. Aí a gente pegou e planejou, pensei e tal, não sei o que. Montamos uma ilha. E a mesa, ela é retrátil, ela entra dentro da ilha. Aí quando... sim. Daí quando a gente quer fazer, tá no dia a dia, ela é fechada, só que ela fica 30 centímetros para fora, para fazer aquela bancadinha de tomar café e tal, e a gente utiliza muito ali. E daí quando tem mais pessoas que vai fazer um almoço e tal, a gente vira e ela fica uma mesa de 6 lugares. Ai, que legal. Então ficou muito legal, ficou muito né? E daí a briga era com o marceneiro, com o cara do mar. Porque daí, porque ninguém conseguia compreender o que a gente estava fazendo ali. Aí tal, não, eu dei todos os detalhes ali, como é que ia construir. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Cara, hoje é incrível. A gente chega lá, o centro da casa é aquilo ali. Mas pra te ver, assim, como muda e ainda bem que vocês conseguiram atender os dois, né? Porque muitas vezes os clientes me colocam no meio da briga, né? Daí eles querem que eu tome partido de alguma coisa. Claro, a gente sempre tenta encaixar o que ambos querem para ambos ficarem felizes, né? Mas muitas vezes, assim, eles... Bruna, fala pra ele. Bruna, fala pra ela. Daí eu, calma, gente, sabe? Daí eu fico no meio ali. Mas, claro, a gente sempre... Essa é a minha relação com os clientes, assim, eu sempre tento trazer de uma forma leve, assim, e é muito, muito bom, é muito agradável. E nunca deu perrengue, assim, sempre deu certo, graças a Deus. Legal demais, cara. Porque eu quando eu entro nesse mundo, assim, de pensar para resolver aquele problema, cara, a gente fica horas e horas ali, né? Ali era uma expansão da casa, então a gente tinha sala, cozinha, tudo dentro da casa, e ali era área de festa, né? Eu tinha churrasqueira e eu não queria quebrar minha churrasqueira. A minha churrasqueira. Então eu queria lá dentro, daí eu ampliei a casa, eu utilizei essa área de festa, porque daí veio mais um integrante na família, então daí eu tive que colocar... aumentar essa casa para fazer um quarto a mais. E eu não desmanchei a churrasqueira, fiz essa ilha e fiz a sala, tudo num ambiente só. Mas ficou legal demais, porque daí onde eu asso carne, eu fico na minha ilha, né? E o pessoal fica sentado na minha frente, assim. Né? Mas isso eu fiquei acho que umas 10 noites ali, sentado, olhando cada detalhe se ia funcionar. Tá, e por que tu não me chamou? Não, porque não tinha. Tem um...
Não, mas é assim mesmo. Mas para ver, assim, depois que tá pronto, as pessoas vivem aquilo e elas ficam vislumbradas, assim, sabe? De usar e ver a diferença, que nem vocês, foi um projeto de reforma. Ah, antes era assim, agora é assim, meu, então eu tenho a minha churrasqueira, tenho a minha bancada. É muito legal, é muito legal. É, muito massa. Daí a gente tem um banheiro bem no meio da sala, né? Assim, que a gente ampliou. E daí eu tive uma ideia lá de colocar um ripado, que eu vi num vídeo lá, que escondia a porta, né? E o ripado, ele esconde a porta lá. Meu, ficou muito legal, cara. Porque daí tu não sabe que é um banheiro ali. Sim. Daí é uma brincadeira, porque daí chega alguém, onde é que é o banheiro? Ai, meu Deus. É ali. Aí tá ali, isso que é bom. Essa questão de tu ficar jogando, assim, a arquitetura tem muito disso, né? Eu sigo ainda, uma lá no YouTube, lá, não vou lembrar o nome dela agora, porque faz tempo que eu não vejo vídeo. Mas ela gosta de brincar com essas coisinhas assim, de tu ter um ambiente onde ele é dinâmico, né? Uma mesa que tem, por exemplo, um jogo da velha, sabe? A Doma Arquitetura? A Doma. Aham. Ela é bem assim. Ela é o maior site hoje, o maior perfil de arquitetura é o dela aqui no Brasil, né? E as ideias dela são incríveis, assim, são projetos muito legais. É, o Freijó, né? Eu acho que é essa cor que ela gosta muito. Aham. Ela tudo era Freijó, não sei. Coisa legal. É um dos hobbies que eu começava para ter essas ideias, era chegar em casa e ver vídeo de mansão, de outra realidade, onde eu não conseguia viver, né? Onde tu falou ali sobre se tu chega na casa e tem ideias novas e tal, como que tu vê? Geralmente é desses vídeos, porque eu já vi essa solução em algum lugar. Não criou do nada, assim. Aí onde eu vou adaptando para cada ambiente. Acredito eu que deve ser assim. Mas também. a arquitetura é assim, até na faculdade, claro, às vezes a pessoa, ela desenvolve realmente aquilo do zero. Mas a maioria das coisas, como tudo na vida, né? A arquitetura não se copia, né? Mas se transforma, sabe? Então é de uma referência, por isso que é bem importante, assim, para o arquiteto, para ele viajar também, para ir para outros ambientes, outros lugares, conhecer, prestar atenção aos detalhes, porque às vezes a gente vai viajar, ou até às vezes num lugar bem simples, assim, a gente tem que ir prestar atenção, legal, isso aqui eu posso usar no projeto de tal pessoa, ou essa ideia aqui eu achei muito bacana, então eu vou guardar para um dia eu conseguir utilizar. Tem muito disso, sabe? Porque tudo vai se realmente transformando. Não quer dizer que eu vou copiar exatamente, né, a cor da garrafa, o modelo da garrafa e vou trazer para cá, mas eu vou trazer o conceito daquilo para dentro do que eu tô projetando aqui, sabe? Então é muito legal. E tudo vai se transformando daí, assim, né? Ah, que bacana, cara. Tem muita também inspiração da natureza, né? Esses dias eu tava numa loucura lá, eu e minha esposa lá. A gente tava... Mais uma das loucuras? Mais uma. Vivo nas loucuras. Tem um espaço lá que a gente criou para fazer uma horta. Essa horta tem 9 anos, eu acho. Nunca plantei nada. E fica aquele negócio ali, cara. Daí cresce mato, tem que ir lá tirar. Eu olhei para aquilo e disse, vou fazer um lago ornamental aqui. Meu, do nada mesmo. Fica lindo, cara. Daí eu olhei, comecei a buscar, olhei, cara, como é fácil de fazer. Agora eu vou fazer. Aí vai ter toda uma aventura, porque a gente vai lá buscar pedra no rio com as crianças. É bem legal. E vai criar. Eu já utilizei isso aqui em alguns dos meus projetos também. E tem uma empresa aqui em Joinville que trabalha especificamente com isso, sabe? Então, que eles vendem como se fosse um kit, que daí o lago vem e monta ali, assim. É muito legal, é bem legal. Eu já utilizei nos projetos, assim. E é uma coisa que é atrativo, né? Que é até para as crianças e que visualmente também ele já acaba influenciando muito, assim, né? No nosso dia a dia, na qualidade de vida. É bem bacana. Eu acho muito legal isso. E, por exemplo, lá em casa eu tento conectar sempre a nossa essência, né? Eu gosto muito de peixe, de natureza, de churrasco, então sempre vou colocando esses elementos ali, né? Como é que tu tira essa essência do cliente? Tu tem alguma conversa que seja muito longa? Porque é meio difícil tu entender o que se passa na cabeça daquela Sim. Então, eu tenho, após o cliente fechar o contrato, né? Então, eu faço uma reunião com ele pra gente estar fazendo essa assinatura do contrato, né? E eu já faço junto um briefing, que é um questionário de várias páginas, assim, bem detalhado, onde eu vou falar de todos esses detalhes, sabe? Então, eu vou perguntar para o cliente mais ou menos o custo da obra dele, o estilo de projeto que ele gosta e o que eu faço. Eu sempre pergunto o estilo, mas eu peço para que ele me mostre
fotos, sabe? Do que ele gosta. Sim. Então, me manda, porque às vezes o cliente fala, eu gosto do estilo moderno. Daí quando ele vai me mandar a foto, são projetos completamente contemporâneos. Daí, então, eu sempre peço para além de todo aquele questionário que ele faz ali junto comigo, que ele me mostre essas fotos, sabe? E aí ali eu já pergunto também se gosta de vegetação, já vou fazendo perguntando exatamente tudo aquilo que eu preciso pro projeto. Porque o projeto, isso é bem importante a gente falar, ele vai muito além da parte estética, sabe? Ele é o funcional, é a praticidade. Até eu, Bruna, né, não tenho um estilo de projeto. Claro, eu tenho coisas que eu gosto, né, estilos que eu gosto de trabalhar, mas não que eu siga somente aquilo, porque o meu estilo é o que o cliente quer, sabe? É aquilo que o cliente quer e aquilo que ele precisa. Então, o principal para mim, o estilo que eu mais adoto é a praticidade, a funcionalidade. E claro, atrelado a isso, a parte estética, porque não adianta nada a gente fazer um projeto, eu sempre falo isso para os meus clientes, tá? Nas reuniões. Não adianta nada eu fazer um projeto lindo, maravilhoso nas imagens. Fui lá apresentar as imagens para o cliente, tá lindo, maravilhoso, mas e daí a execução? Então, por isso que o detalhamento, até vocês já trabalham comigo, né? Eu já envio quantos detalhamentos para vocês ali para fazer o orçamento e execução. Então, assim, eu trabalho com um nível avançado de detalhamento, porque é ali que a gente vai conseguir executar. E isso que eu me preocupo, sabe? Eu me preocupo se quando vocês forem executar o ambiente, se vai ter a quantidade que vocês precisam, um espaço de circulação, quantidade de armários. Imagina eu fazer um projeto do zero, o cliente chega lá com as coisas dele, com a mudança, e daí agora? Metade das coisas ficou nas caixas porque não tem espaço para ficar. O projeto tá lindo, mas não tem onde guardar. E daí? Sabe? Então, isso que eu me importo muito, assim. Então, primeiro, eu vejo essa questão da funcionalidade e aí eu venho trazendo, claro, a questão estética, o cuidado nos detalhes, né? Mas isso é o fundamental para mim hoje nos projetos. Eu acho isso muito importante no teu trabalho, né? Muito relevante, né? Porque, assim, a gente que tá na linha de frente, cara, que tu vai pegar um projeto, não tem uma medida. Meu Deus. Cara, daí liga pra um, liga pra outro, e não sei o que, não funciona. É uma dor de cabeça. Sim. Pro cliente, pra quem tá executando, pro arquiteto, porque daí fica... Sim, aí fica, qual que é a medida? Claro, às vezes pode faltar alguma informação ali, mas porque eu coloco demais, aí às vezes o detalhamento também pode ficar até tumultuado as informações, né? Então eu tento cuidar assim para que realmente, né, vocês profissionais consigam entender e conseguir executar. Mas isso das informações assim é muito importante. E eu recebo, graças a Deus, assim, bastante elogio, sabe? De todos os profissionais assim que eu acabo trabalhando, que eu tenho um vínculo de orçar. Até outros profissionais, até esses dias mesmo veio uma pessoa que o meu cliente fechou com ele, eu não lembro o que era, assim, e ela veio só mandar mensagem para me parabenizar, falar que o meu detalhamento estava muito completo, que foi um dos detalhamentos, assim, que eles pegaram que nunca tinham visto, assim, tanto, né, tão bem detalhado, porque isso me preocupa muito, sabe? Porque o meu cliente hoje... Eu não tenho um nicho somente de cliente, né? Todo mundo que quiser vir fazer um projeto com a Bruna Biava vai poder fazer. E eu quero atender todo mundo, sabe? Da melhor forma possível. Então, o meu cliente hoje, ele não é nichado, não é somente o cliente alto padrão. Que o cliente alto padrão acaba contratando o projeto e também todo o acompanhamento de obra, toda a execução. O meu cliente não. Muitas vezes, ele só vai conseguir contratar o projeto. Então, quando ele contrata o projeto, quando ele vai executar, ele consegue executar com quem ele quiser, porque vai estar tudo detalhado ali. E a obra dele vai dar menos prejuízo, as coisas vão andar melhor, né? Porque vocês sabem, né? Se não tiver ali a informação, vai dar erro, vai dar problema. Mesmo tendo, às vezes já acontece, né? Perrengue em obra. Então, imagina sem uma informação detalhada. Então, é por isso que, assim, uma das minhas prioridades da entrega é realmente o detalhamento. Os meus detalhamentos, às vezes, muitas vezes, né? Dependendo do tamanho do projeto, são um livro, né? Mas é bem importante, assim, na entrega também eu tento dar uma explicação para o cliente, para ele entender um pouquinho o que é, onde que tá cada informação, caso ele venha precisar, né?
Mas é fundamental, assim, para uma boa execução. Não adianta ter uma imagem linda, maravilhosa, um 3D perfeito, se não tiver um ótimo detalhamento, para o cliente conseguir tirar tudo aquilo do papel. Sim. A gente diz, né, que no papel, o papel aceita tudo. Aceita tudo, com certeza. A gente pegou um projeto lá que... Coisa mais linda do mundo, né? Aquele geminado lá que a gente foi tirar o forro lá e a altura não passava e não sei o que. Pois é, verdade. Então, a construção, a casa já era nova, já estava reformada, né? Mas quem comprou a casa, eles quiseram ampliar os ambientes, né? Porque era tudo separado por quarto, era uma casa mais antiga, mas já estava reformada. E naquilo o arquiteto falou, não, vai ter um pé direito de tanto, vamos quebrar essa parede, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Eu não sei se a experiência da arquiteta era pouca em reforma, mas se tu quebra uma parede, vai ter um pilar. Vai ter uma viga. Lugar tem que ter. Não é só tijolo que tem ali. E nisso ela colocou um pé direito lá de 2,60, parece. E quando começou a quebrar, que a gente foi lá, e quando eu fui fazer o orçamento, tava ainda todas as paredes internas, né? Tudo inteira. E daí quando começou a quebrar tudo lá e desmontar, tudo viga lá, o pé direito ficou com 2,23, eu acho, bem baixinho. muito baixo. E não tem o que fazer. Ou tu faz todas as vigas aparentes e levanta o forro, ou tu passa por baixo. Mas ia ficar ridículo, aquela montoeira de viga lá, né? Nossa, dor de cabeça. E a cliente já tinha quebrado. Como é que ela vai parar a reforma? Não tem como. Então ali foi um estresse muito grande, tanto pro cliente, quanto pra gente, quanto pro arquiteto. Tanto que a arquiteta abandonou. Saiu fora, porque a mulher ficou doida. Esse é um dos problemas, assim, né? Claro, a reforma, ela acaba... Eu gosto, né? Mas que eu gosto, às vezes, de me incomodar, sabe? Mas, assim... A vida é tão linda, vamos pegar uma reforma. Mas a reforma, ela é uma caixinha de surpresas. Pois eu sempre falo pro cliente, teoricamente, a sua viga, o seu pilar é pra estar passando aqui. Mas quando a gente vai quebrar, daí não tá. Sabe? Daí tá em outro lugar. Daí a gente vai vindo com algumas soluções para amenizar a situação, né? Mas assim, sempre dá certo, sabe? Até agora, esses dias eu peguei uma reforma, até de um casal amigo nosso, assim, que também a casa, eu transformei a casa dela, assim, sabe? Só que para integrar os espaços, fazer um espaço gourmet junto, assim, integrado, sabe? Ficou bem legal. Nossa, ficou maravilhoso o projeto dela. Eles estão em execução agora. Aí a gente tinha esse problema. A gente tinha 2 pilares e 2 vigas passando bem no meio entre a sala e a cozinha. E a gente precisava, né, futuramente passar o gesso ali. Como é que a gente vai fazer? O pilar ia ficar bem no meio da mesa. Então foi aonde a gente... de projeto antes eu já tinha tido cuidado, né, nesse posicionamento do mobiliário, mas agora com a obra, daí quando a gente foi mexer lá realmente, aí a gente realocou esse pilar, a gente cortou a viga, fez uma viga invertida, então tá lá, tá? Agora a gente tem um vão livre, mas claro, cada caso é um caso, então cada cliente a gente tem que avaliar de uma forma para ver qual solução a gente vai adotar, caso venha a ter algum empecilho, né? Porque obra é assim, às vezes a gente acaba tendo, né, alguns inconvenientes, mas a gente tem que arrumar uma solução, né? Nesse caso dela ali a gente conseguiu, claro, né? A cliente teve o custo ali de fazer essa viga, de realocar esse pilar, mas assim, para ela o custo, levando em consideração que ela vai morar ali o resto da vida, foi baixíssimo. Então ela falou, não, Bruna, eu quero tirar... Até não precisaria ter tirado os 2, mas ela falou, não, eu já quero tirar os 2, quero deixar aqui tudo livre. E ficou lindo, maravilhoso, né? Tá ficando. Que massa, né, cara? É bom ter esse feeling, né, na verdade, eu acho que isso traz a experiência em obra, a experiência em campo, né? Tem que ir pra obra, porque é ali que a gente vai vendo, assim, sabe, o que dá certo, o que não dá, tem que ter o cuidado, assim, inicial, né? Quando eu iniciei, até eu sempre fui bem cuidadosa, assim, para não trazer também, às vezes, algumas ideias mirabolantes, assim, que são impossíveis, muitas vezes, de serem executadas, né? Então, eu sempre fui tendo cuidado de ir trazendo alguma coisa que realmente, não, isso aqui a gente consegue fazer sem dar tanto prejuízo para o cliente, sem dar tanto gasto, sabe? E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando, né? E vai pegando mais experiência, vai vendo o que funciona. Mas é legal, assim. Tu falou que tu presta consultoria, né? Como é que funciona esse
detalhe aí. Então, a consultoria de projeto, eu atende muito aquele cliente que às vezes ele não tem tempo, às vezes ele acabou de comprar a casa ou ele tá com a obra em andamento e ele quer mudar, ele viu que ele precisa de um arquiteto, né? Já tive, até aconteceu isso esses dias, eu tava com um cliente ali na praia e ele também trabalha assim na área, então já tem bastante conhecimento, né? Mas aí quando ele tava fazendo o projeto para ele dele, ai não, eu vou precisar realmente de um projeto. Daí eu já tinha feito, né, um projeto para ele, já conheço eles há bastante tempo. Aí ele veio e eu falei, infelizmente agora eu não consigo, agenda, imagina, até a gente fazer o projeto. Aí a gente veio com a consultoria, então peguei a esposa dele, a gente foi em algumas lojas assim para comprar tudo que precisava, desde parte de piso, a gente montou um moodboard, parte de iluminação, sabe? Então a gente foi em todas as lojas que precisava e eu trouxe tudo aquilo de material, falei como que era para ser executado em obra, daí, né, passei para o mestre de obra e aí a obra foi acontecendo, foi sendo executada e deu tudo certo, graças a Deus. Legal, isso facilita demais, porque quem tá na obra ali e não conhece como é uma reforma, é muito confuso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Claro, tem casos que a gente tem que testar realmente, sabe? Então daí necessita de um projeto. Mas tem casos, como o dele ali, que era mais essa questão de acabamento, ou às vezes mudar uma parede ou outra, isso é tranquilo, assim, sabe? Quando não é algo tão profundo. Mas eu já fiz consultoria até mesmo de projeto de interiores. Eu até tenho uma cliente que ela também tem uma empresa, ela tem uma empresa de óculos e ela ia montar o showroom dela. E ela também queria o projeto, mas não tinha tempo. Ela já tinha alugado a sala, já estava pagando aluguel. E aí eu fiz uma consultoria para ela. Então, ela até inicial ia fazer com o marceneiro, sabe? Daí ela trouxe toda a ideia do marceneiro para mim. Daí eu falei, não, Eliana, a gente tem que cuidar. Porque olha só, a altura dessa prateleira é para um óculos. Então, ele estava colocando o dobro do espaço que seria necessário para a gente fazer o mostruário de óculos, sabe? Sim. Então, iria compor muito menos peças dessa forma, sabe? Então eu fui lá, montei com ela, passei todas as medidas, vamos usar isso aqui. A gente foi na empresa, né, para escolher todas as chapas de MDF, os puxadores, então tudo, sabe? A parte de iluminação, então eu fui com ela em tudo pra gente escolher, passei para ela, né, como que deveria ser executado e tá lá, a loja linda, maravilhosa, eles fizeram a inauguração, acho que foi esse ano que eles fizeram a inauguração e ficou muito bom e a gente fez em 15 dias, eu acho. Olha que legal. Rápido, né? Bem rapidinho, assim, essa outra consultoria a gente fez em 3 dias, a gente foi nas lojas, a gente passou para eles tudo que precisava, eu fui com a cliente já, sabe? Então, assim, a consultoria é isso. É para aquele cliente que não quer, não consegue investir tanto, às vezes, num projeto e que às vezes precisa também das coisas para ontem, assim, sabe? Então ela funciona muito bem. Eu gosto muito também porque acontece muito rápido, sabe? A gente consegue ir solucionando e acompanhando junto com o cliente, é bem dinâmico, sabe? Do que um projeto, que às vezes a gente acaba levando alguns meses ali para estar planejando tudo, né? Então é bem legal também. Na verdade é só a parte legal do trabalho, né? Ir lá e dar opinião, escolher, comprar. É maravilhoso. Mas tem casos que realmente a gente não consegue, sabe? Sim. Quando é um projeto muito grande, com muitos detalhes, imagina passar tudo isso para o cliente falado, né? Então é meio complicado. E esse custo para o cliente, ele é mais baixo que o projeto? Muito mais baixo? Ele dá bastante diferença, sim. Ele dá... Então vale a pena, porque tu ter um profissional do lado para te direcionar, não tem como. É como se fosse uma mentoria. Verdade. Como se fosse isso, assim, só que a gente tá dando todo o suporte ali, né, na escolha do material, como executar. Sim. E, a loja dela ali, o showroom ficou incrível, assim, ficou muito bonito mesmo. Ela amou, assim, e ela recebe os clientes lá, ela tem bastante feedback, assim, positivo, é bem legal. É, um ambiente gostoso e bem decorado, bem ajeitado, não tem como o cliente não voltar, né? É um investimento que tu precisa ter, cara. Certeza. E isso, pra área comercial, é até legal a gente falar, porque antigamente a gente não tinha muito isso, né? A gente tinha, o lanche ali na esquina, não precisava ser bonito, eles queriam era lucrar, né? Mas hoje em dia, essa nossa geração, ela é uma geração que ela tem muito cuidado e ela acaba sendo muito mais criteriosa nessas coisas. Então, hoje, as pessoas associam o quê? Um ambiente bonito
ali tem qualidade. Ah, não, eu posso pagar um valor um pouco mais caro porque aqui é bom, olha só, aqui é bonito, aqui é bom. Então, elas acabam conciliando, né, um profissional de sucesso com o ambiente de trabalho que ele tem, e isso hoje faz total diferença, assim, principalmente na área comercial, assim, sabe? Para quem acaba tendo um comércio, precisa prestar um serviço ali, né, o seu ambiente, ele faz total diferença. E uma dica que eu dou para as pessoas sempre se preocupam com o ambiente onde elas vão estar recebendo as pessoas. E o banheiro elas acabam deixando um pouco de lado. Então, às vezes, tu entra num lugar, num estabelecimento lindo, maravilhoso, super diferenciado, atendimento legal, e quando você acaba indo no banheiro, você vê, olha só o banheiro. Eu não sei se todo mundo percebe, né? Mas eu acabo indo assim, daí eu vejo, nossa, o banheiro ele tem que ser uma extensão da empresa, sabe? Do comércio. Então, tudo aquilo que o comerciante está querendo trazer ali no seu estabelecimento, ele tem que refletir em todos os ambientes dele. E o banheiro é um deles, porque todo mundo vai num lugar e acaba utilizando o banheiro, né? Então, aí tu vai ali num ambiente lindo e lá no banheiro tu chega tudo jogado ou mal feito, sabe? Então, isso é bem importante, continuar, sabe? Esse conceito realmente. Não, e uma das coisas importantes para tu ter sucesso nessa consultoria é os parceiros que tu cria, né? Porque no decorrer da tua profissão, tu vai conhecendo a estrutura gesso, por exemplo, tu vai conhecendo a empresa que faz a iluminação, a empresa que faz isso, que faz aquilo. Então, tu tem aonde direcionar esse cliente, né? Até mesmo porque acaba que vocês já vão conhecendo também, vocês sabem. Até legal a gente falar, teve um dos projetos que vocês executaram para mim, que a empresa de iluminação acabou enviando o perfil errado, lembra? Que daí eles enviaram do banheiro um perfil de sobrepor. Sim. E aí tu mandou diretamente para eles, Bruna, eu vi aqui que o perfil veio errado, que tu não trabalha com isso, então acho que aí onde eles fizeram a troca do perfil antes de fazer a instalação. Então, é isso que é legal. Por isso que eu tenho sim alguns parceiros assim que eu sempre indico, né? E eu sou muito fiel aos meus parceiros, assim, porque hoje em dia a gente tem que cuidar muito com a indicação, né? Então, assim, como é que eu vou indicar um profissional que às vezes pode ir fazer uma execução, né, em algum cliente meu e acabar dando algum problema e ele não vai dar aquele suporte. Então, eu preciso que assim como eu tenho cuidado com o meu trabalho, se o cliente precisar de qualquer coisa, ele vai poder, eu jamais vou abandonar algum cliente, né? Por isso que hoje, quando a gente fala de serviço, a gente tem que cuidar muito, por mais que eu saia no prejuízo, eu jamais vou abandonar um cliente. Então, o meu parceiro, ele tem que andar junto comigo, né? Se for um parceiro que não anda, que não tem a mesma responsabilidade que eu tenho, né? O mesmo comprometimento que eu tenho, não tem como ser meu parceiro. Então, por isso que menos é mais, né? A gente tem que cuidar com quem a gente indica. E quando o profissional, o fornecedor, ele já acaba trabalhando, tendo esse vínculo, vocês já conseguem ler um projeto que outras pessoas não conseguem. Até esses dias eu estava com uma cliente que ela acabou fechando, não sei com quem, ali a parte elétrica, a parte de gesso, e ela estava desesperada, porque ela estava tendo que ler o projeto junto com um eletricista, sei lá, e aí ele não sabia ler. E ela falou, Bruna, ele não consegue. Daí eu falei, mas tá aqui a informação, a cota tá aqui. Na cara dele. Tá aqui, ó. É tanto de um lado, tanto do outro. E ele não conseguiu, sabe? Então, tipo assim, e aí a pessoa acaba o quê? Claro, o eletricista tá lá, vai botar a culpa em quem? É o arquiteto que não botou a informação? Sempre o arquiteto. Sempre o arquiteto. Então, assim, por isso que é legal, porque quando eu indico, eu já sei que vocês vão entender a informação que eu tô colocando, e se tiver alguma coisa divergente ali, às vezes, né, algum erro que pode acontecer, vocês já vão vir antes, Bruna, tá aqui, como aconteceu aquela vez. E isso tudo para todos os nichos, né, para todas as áreas, assim. Então, por isso que hoje eu tenho poucas, mas boas parcerias, sabe? De indicação, assim, porque não dá pra gente indicar todo mundo. E ainda bem que a maioria das minhas parcerias, assim, são, olha, quase desde o início, assim, que eu me formei, que eu comecei a trabalhar, e comecei a indicar e tô com eles até hoje, assim, poucas que a gente se perderam pelo caminho, assim, sabe? Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Isso é muito importante pro sucesso de uma empresa. Até a gente fez um episódio falando exatamente sobre isso, sobre parcerias, né? Porque o que te movimenta ali no mercado
não é só a tua empresa. Tu tem que ter bases ali sustentáveis, né? Isso A gente até abordou um assunto sobre do mesmo nicho, né? Por exemplo, nós somos uma empresa de gesso, né? Em vez de eu olhar pro concorrente como um concorrente, como um inimigo, me afastar dele, eu posso criar um relacionamento e quando há algumas obras eu posso mesclar essa parceria, sabe? Ele atende o que eu não consigo atender, né? Ou às vezes em materiais, por exemplo, ele consegue me fornecer materiais que eu não consigo ter. Então essas parcerias, elas fazem com que o crescimento da empresa acelere. Claro, com certeza. Na minha área, eu tenho muito disso com a parte da engenharia, sabe? Porque eu não trabalho com projetos estruturais, né? Nem elétricos, nem hidráulicos. Eu faço a parte elétrica e hidráulica, eu tenho conhecimento da parte de estrutural, mas eu não trabalho, eu não faço o projeto, o detalhamento. Então, o que acontece? Eu tenho empresas que eu posso estar indicando para o meu cliente, sabe? Sem ganhar nada em cima, né? Sem terceirizar o trabalho, sem levar a responsabilidade no meu nome. Mas eu posso estar indicando, tem fulano aqui que a gente pode estar indicando para fazer esse complemento. É muito bacana. Todo mundo cresce com isso, né? Sim. É igual eu também com alguns colegas também da profissão. A gente tá ali, às vezes, trocando experiências, vivências do dia a dia. É muito bacana isso, né? Todo mundo cresce. Não dá para ver todo mundo como um inimigo, né? Que a pessoa tá tirando. Até mesmo porque a gente tá falando de serviço, né? Tanto de vocês quanto o meu. É um serviço. Então a pessoa vai fechar comigo se ela se identificar com o meu trabalho. Se ela gostar do meu trabalho, ela vai fechar. E o meu trabalho vai ser diferente de outra pessoa, porque um arquiteto jamais vai pensar igual ao outro. Nunca ninguém vai pensar igual. A estrutura pode até ser a mesma, o conceito, mas acaba que sempre vai ser diferente, né? Isso eu aprendi desde a época da faculdade, assim, os professores sempre passaram. Teve uma vez que uma aluna quis fazer um projeto e ficou super parecido com o do outro aluno, assim, sabe? E a professora falou, não, isso não existe, alguém copiou de alguém. Porque não tem como, tipo, a pessoa fazer a estrutura ali completamente igual e mudar uma coisinha ou outra, sabe? Ninguém vai pensar tão igual assim. Claro, em algumas situações fica parecido, mas mesmo assim, né? O serviço, ele é muito particular. Cada um vai abordar de uma forma, vai executar de uma forma, né? Então... É a essência de cada um, né? É a assinatura ali do... né? Isso mesmo. É isso que por isso que tem arquitetos no mercado que eles se destacam tanto, né? Eu não lembro o nome do rapaz, é alguma coisa Rocha. Paulo Mendes da Rocha, esse. Quando eu vi os projetos dele, cara, eu fiquei apaixonado, assim. Porque é algo muito, muito dele, assim, né? E eu me identifiquei muito com aquilo. Sabe aquelas paredes de concreto que tem as tábuas assim, aparentes? Concreto aquilo aparente. ali, claro, depende da forma que tu coloca. Mas tu olha aquilo, cara, traz um poder tão grande, né? E a arquitetura tem esse poder, né? De transformar uma sensação em um objeto. Agora até tô com um próximo projeto aí, já tá pronto. Vai ser entregue, que tem exatamente isso, assim, sabe? Vai ser ali na Praia do Orvino, de frente pra praia. Até é de uma cliente que vocês conhecem. Só não posso dar spoiler. Mas vai ser um sobrado, assim, vai ficar incrível. E a gente trouxe bem essa pegada industrial, assim, sabe? Sim. Então vem essa questão do concreto aparente, vem a questão das estruturas metálicas também aparente, então vai ficar bem legal, um projeto bem diferenciado. Quando a gente acerta a mão ali, cara, fica uma coisa muito linda, né? A gente até foi numa casa de praia de 600 metros quadrados, casa de praia. Né? Essa daí vai ser gigante também. Era tudo assim natural, né? O chão, ele era bruto, mas era um bruto muito bonito, sabe? Daí a parede era de concreto, lá fora tinha um chuveiro de ferro, e o ferro, ele tava com o ferrugem. Cara, mas aquilo era maravilhoso de olhar, cara. Era tipo uma trave assim, gigante, e ela tava ali proposital para pegar ferrugem, mas é um vermelho do ferrugem completo, assim, tipo sabe? Um aço cortem, assim. Não sei o nome, mas maravilhoso, assim, cara. Daí, onde era o chuveiro, era bem cuidado ali para não transmitir aquela ferrugem, mas todo o resto tava não é decomposição, né? Mas o efeito do ferrugem. E aquilo combinava com a grama, que combinava com a pedra, que, sabe? Assim, a construção muito linda. E tu via que tinha uma assinatura de alguém ali. Que tem um porquê, né? Que não foi... porque tá tendo tendência lá. Não, isso aqui foi construído exclusivamente para esse cliente, né? E
o mundo é disso, né? Não só do mundo de arquitetos, né? Mas como o podcast ele vem relacionando a negócios, né? Os negócios são assim, né? Às vezes a essência daquele empreendedor, ele transmite tão... É tão forte que ele transmite no negócio dele, né? Tu pega aquilo ali, quem passou por aqui foi a estrutura gesso. Por quê? Porque isso aqui foi rápido, porque isso aqui foi assim, foi assado, entende? E às vezes a gente tenta copiar as outras pessoas, né? E não olha para nós mesmos e cria a própria identidade. E tá perdendo uma baita oportunidade, né? De se destacar no mercado, né? Eu acho que essas oportunidades que a vida dá pra gente de ser nós mesmos, né? A gente tem que agarrar e abraçar, né? O Estrutura Cast, por exemplo, é isso aí. A gente gosta muito de negócio, gosta de obra, vamos fazer a nossa cara, vamos assinar aí. E vai com medo mesmo, né? Medo, frio na barriga. Mas foi o que eu passei lá no início da carreira, porque eu trabalhei 2 anos durante o período que eu estudava, que eu fazia faculdade, na prefeitura de Joinville. Então eu fiz concurso, passei, me chamaram, fui trabalhar lá, na área de projetos também. Então desde aquela época eu já trabalhava com projetos. Então, tudo que envolvia os projetos aqui do município, né? Então, parques, praças, hospitais, necrotério. Então, tudo que envolve realmente a gente acabou participando. E quando eu me formei, eu não trabalhei em nenhum escritório de arquitetura. Então, eu não sabia essa questão do precificar, como é que eu ia cobrar, o que eu iria entregar, de que forma, sabe? Então, isso tudo eu fui montando do meu jeito, sabe? Eu fui fazendo da minha forma, da minha maneira, eu fui vendo o que era certo, o que era errado, todos os processos dali, né? Então, claro, depois disso eu fui fazendo alguns cursos também para ir pegando cada vez mais o jeito, mas foi ali, com medo, sabe? Mas indo com medo mesmo, assim, de cada eu até comentava com o meu esposo, assim, cada projeto, quando fechava, era, mas daí depois era, ai meu Deus, agora eu tenho que dar conta. Porque é uma responsabilidade, né? Envolve o dinheiro, envolve o prazo que a gente tem que cumprir, é o dinheiro do cliente. Envolve o sonho da outra pessoa. O sonho de outra pessoa, e isso é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que eu falei, por mais que a gente tenha lucro ou não tenha, eu, Bruna, sempre o que eu prometer, o que eu conversar com meus clientes é aquilo que eu vou trazer. Por mais que eu já saí no prejuízo diversas vezes lá no início, né? Principalmente, assim, porque às vezes a gente acabava fazendo preço, levava o dobro do tempo, e aí se incomodava mais, aí tinha que acabar em obra direto. Então, depois eu fui aperfeiçoando essa forma de trabalhar. Mas é isso, sabe? É ir com medo mesmo, assim, porque sempre vai ter aquele frio na barriga, né? E a hora que não tiver, a gente tem que, alguma coisa está errada. Opa, será que perdeu o brilho no olho? O que aconteceu, né? Ou a gente tá deixando alguma coisa meio que de lado, né? Então, é bem importante. Não se desafia, né? Toda vez que se desafia, dá esse frio na barriga, né? É como estar aqui hoje com vocês. Que legal. É isso mesmo, às vezes a gente... o medo paralisa, né? O medo ele tem um poder paralisante muito grande. E quando a gente vai rompendo essa barreira, vai olhando pros 20 metros da frente, é que nem andar de carro, né? No escuro. Tu tá andando ali, o que tem na frente é o farol. Né? Daí se tu não avançar, tu vai ficar parado ali, cara. Então, essa questão da gente estar sempre buscando novos desafios, né, para romper essa barreira, vai fazendo com que tudo cresça, né? E eu acho muito legal isso aí, porque o empreendedorismo tem muito disso, né? E tu vê, né, que não é só uma empresa que presta né, claro, a arquitetura é um serviço, né? Mas não é uma empresa que gera um produto que, né? A arquitetura, por exemplo, é uma profissão, né, vamos dizer assim. E olha só, o tanto de desafios que teve que romper para começar a construir um conceito, né? Eu acho legal isso demais isso aí, cara. Marco, vai chamar arquiteto aí pra planejar o quarto do Noah? No nosso projeto? Não, por enquanto não. Ainda não tenho dinheiro. Não, é que lá tem uns projetinhos pra frente aí, mas só pro ano que vem. Esse ano aí não dá mais. Dezembro já, né? Agora não tem como, né? Já encerrou o ano. Acho que mais uma consultoria a gente consegue resolver, ó. Acho que era eu achei legal isso aí, porque assim, ó, às vezes
lá em casa mesmo eu fico pensando um monte lá para achar uma solução. Uma consultoria talvez aceleraria muito. Não, e assim, ó, sabe o que acontece com relação ao projeto, com contratar um profissional? Às vezes a pessoa, eu não tenho dinheiro, mas ela vai lá e o que ela acaba gastando é mais do que se ela tivesse contratado um profissional e executado, que iria ter ficado às vezes muito mais bonito, muito mais prático, muito mais funcional. Às vezes a pessoa ela quer economizar, ela não contrata um profissional para auxiliar ela nessa parte e ela acaba fazendo por conta. Aí naquilo dali, eu sei porque antes de me formar eu fazia isso com os meus pais, né? A gente ia lá na loja, daí comprava um sofá, aí daqui a pouco ia lá, comprava um painel, aí pintava a parede, não sei o quê. Aí quando ia ver, meu Deus do céu, tá um carnaval, e agora? Então, assim, e é isso que acontece. Eu tenho muitos clientes que às vezes vêm me procurar que eles já investiram um valor e não ficou bom deles. Não, Bruna, eu desisto, agora eu só vou fazer se for, né, contigo ali realmente o projeto, que eu vou ter as imagens, eu vou ver antes de executar, porque senão eu vou gastando. E hoje em dia, qualquer erro, quando se fala disso, né, de execução, é um valor alto, porque se tu contrata um marceneiro, né, um móvel ali custa caro. Então, se aquele teu móvel ali não ficou bem projetado, vai dar problema. É igual a questão do gesso. Às vezes a pessoa quer ir lá contratar, fazer o gesso, às vezes cheio de coisa. Não, às vezes se ela tivesse contratado um profissional, a gente poderia ter trabalhado o gesso de uma forma que seria mais barato para ela, iria ficar muito mais bonito, sabe? Então, isso faz bastante diferença, assim. Atrelar, sabe, o profissional com aquilo que vocês querem e a questão do custo também, assim, é muito legal, é muito bacana. Eu tenho bastante clientes, assim, que vêm com um orçamento limitado pra gente trabalhar dentro daquilo dali. Claro, nem sempre, né? Eu não vou sair também somando item por item ali pra chegar e bater exatamente, né? Mas que nem o projeto lá da Jéssica, ela tinha um orçamento pra gente seguir, né? Outros clientes também, que às vezes querem fazer somente um ambiente, daí eles têm um orçamento, Bruna, eu tenho isso aqui pra gente fazer. Então, eu vou seguindo dentro daquilo dali, sabe? A gente vai dosando, gasta um pouquinho aqui, economiza lá, mas que no final fica lindo, né? Então, e funcional. Como que tu lida com as tendências, assim? Vou explicar melhor, né? Veio o gesso 3D, saiu o gesso 3D. Entrou o cimento queimado, tá saindo cimento queimado. Veio ripado, sai ripado. Então, como é que tu lida com isso para que aquilo fique longâmino, né? Como é que é o nome? Atemporal. Como é que tu lida com isso aí? Então, é a questão da tendência ali, da gente sempre estar buscando, né? E a gente tem que ter um cuidado, assim, no que a gente utiliza, né? Tudo que é demais acaba cansando, enjoando. Então, a gente pode até trabalhar alguns materiais ali que o cliente gosta, alguns materiais que estão tendência, né? Mas sempre cuidar para que aquilo... Porque hoje em dia as pessoas não fazem mais, né? Um projeto para daqui 5 anos fazer outro novamente. É difícil. Então, as pessoas fazem para durar a longo prazo. Então, por isso que aquilo dali que está no projeto tem que ter relação com o cliente, sabe? Tem que ter uma memória afetiva com o cliente, tem que ser funcional, além da estética. Então a gente traz, claro, mas sempre o cuidado, sabe? O menos é mais, assim. Então o cuidado, utilizar um detalhe diferente, mas já no outro a gente, já dá uma dosada, sabe? Para não carregar o ambiente, também para não deixar cansativo, para dar 2 anos a gente ter que trocar todo o mobiliário, todo o ambiente novamente. Então, assim, tem que ter um cuidado. E nem tudo que é tendência a gente consegue estar utilizando no projeto, né? Então, a gente tem que dosar para o perfil do cliente também, sabe? E é onde eu falo do briefing lá, que eu faço aquele questionamento. Então, ali é onde eu vou pegando, assim, sabe? Vou entendendo um pouco mais do que o cliente gosta, daquilo que ele quer. E aí, a gente vai dosando. Claro que é igual o porcelanato polido, né? Antes estava em alta, agora já é o acetinado. Então, essas mudanças acabam acontecendo naturalmente, né? Mas nós, como profissionais, a gente tem que ter esse cuidado para minimizar isso, né? Ao longo do prazo, assim, né? É uma coisa que é complicado, né? Tu pegar e tirar da cabeça do cliente que aquilo é feio. É verdade. Porque tem situações que, por exemplo, a gente, quando começou a empresa, o 3D ele estava muito em alta, o gesso 3D. E tinha uma cliente lá que ela gostava tanto que ela queria fazer as 4 paredes da sala. Ai, meu Deus. Falei, Jesus amado, o que eu faço?
Falei, não, mas vai ficar muito carregado, né? Não, mas eu quero. Enfim. Aí, como é que tu convence? Porque além de tu perder o teu tempo, que não vai fechar, vai ficar caríssimo, né? Ela vai se frustrar com aquilo tudo, né? Porque talvez seria o sonho dela. Tem alguma técnica, assim, que tu utiliza para ela conseguir visualizar aquilo como não tão bonito? Então, eu sempre trago para os meus clientes, né, argumentos, né, técnicos e teóricos, principalmente quando a gente está montando um ambiente, assim, com relação à circulação, a essas coisas, sabe? Isso para mim é bem importante, bem fundamental, principalmente muito mais do que questão de cor. Né? Questão de cor é gosto do cliente, mas essa questão prática e funcional, a gente tem, né, conhecimento e é onde eu trago para o cliente. Na maioria das vezes os clientes acatam bem tranquilo, assim, sabe? É bem tranquilo, assim, não tenho muito problema com isso, principalmente porque o cliente visualiza as imagens, né? Então, quando eu faço as imagens 3D, o cliente vai visualizar um ambiente completo 100%, desde decoração, vegetação, cor de mobiliário, onde vai estar a parede, iluminação, gesso. Então ele vai ver tudo. Então ali ele já vai conseguir ter uma noção. Gostei ou não gostei? Quero mudar isso ou não quero mudar? E quando a gente tem que trazer alguma coisa, se for uma coisa assim que eu vejo que é muito do cliente, do gosto dele, tranquilo, sabe? Eu abro mão, não. Se pro projeto o verde ficou mais bonito, mas o cliente ama o amarelo, então tudo bem. Se o amarelo não for desconfigurar, né, o projeto, e se o cliente for tá feliz, tranquilo. Mas quando é uma coisa mais teórica, assim, daí eu falo, não, então tá. Mas, né, digamos, vai atrapalhar a circulação depois, se vocês executarem assim. Não tem problema? Não, Bruna, não tem problema. A gente quer, sim, mesmo que a circulação fique comprometida. Então tá. Até a questão de um dos projetos que vocês executaram, aconteceu isso. O projeto da Tamara. Eu sempre trago, sabe? Sempre testo. Ela queria uma cama queen no quarto dela. E eu testei e a circulação ficou muito comprometida. Aí eu fiz as duas opções para ela. Eu fiz com a cama queen e a cama tradicional. Quando eu trouxe para ela, ela falou, não, Bruna, eu vou querer a cama tradicional. Eu prefiro a circulação ao redor da cama, melhor essa passagem. Se fosse eu, Bruna, escolher por ela, se eu não tivesse trazido, não tivesse testado, eu teria escolhido a cama queen. Por quê? A minha prioridade é dormir com mais espaço, porque a circulação eu só vou passar. Mas ela não, para ela a prioridade era a circulação. Então, tudo bem, eu expliquei para ela, Tamara, mas a sua cama vai ficar menor, não tem problema. Não, Bruna, não tem problema. A minha prioridade é isso aqui. Então, tá. Então, assim, é isso daqui, sabe? É dosar. Concordância. E é por isso que eu gosto de testar os projetos, sabe? Então, eu sempre faço os testes, igual o projeto lá da Jéssica que vocês executaram também. Eu testei, eu trouxe a opção para ela em planta, para ela ver como é que iria ficar. Depois eu vim com as imagens. Então, assim, o cliente com isso, ele vai ficando muito mais seguro, sabe? Tanto é que porque é todo um processo, né? Começa pelo briefing, depois vem a questão das plantas, do estudo, do layout. Eu nunca faço uma planta só. Eu sempre faço um estudo. Eu chego aqui, eu bati o olho, mais ou menos no layout melhor que vai ficar. Mas de qualquer forma, eu vou testar outras opções de layout aqui, com a mesa lá, enfim, sabe? Diversas opções. E as melhores opções eu trago para o cliente. Claro que eu sempre tenho a minha preferida, né? Então, assim, eu sempre vou estar ali auxiliando o cliente, mas eu trago para ele, porque nem tudo que é bom para mim é para ele, como o caso da Tamara. E quando eu trago para o cliente, a gente escolhe essa planta juntos. Eu faço esse estudo de layout, a gente escolhe a planta juntos. Não, Bruna, a minha planta ideal é essa daqui. Essa aqui foi a que eu mais gostei. A partir disso daqui é outra fase de projeto, onde vem as imagens. Então, onde é feito tudo, do zero, o cliente vai visualizar 100%. Quando a gente vem para as imagens, é bem raro, assim, os clientes pedirem alguma alteração. Muito difícil. Quando tem, assim, é mínima coisa. Que nem agora, o último projeto que eu apresentei, foi alteração somente do telhado. O resto ficou tudo igual, porque eu tinha feito como se fosse um caixote de vidro, assim, sabe? Que é uma área de spa.
E aí, o cliente falou, não, como tem muita árvore e tal, eu me incomodo com a limpeza, então eu quero alterar o telhado, quero fazer com telha de fibrocimento, telha de sanduíche, como é já aqui na minha estrutura existente. Daí eu falei, tranquilo. Daí eu fui, modifiquei o telhado para ele, apresentei, ó, é isso aqui? Não, Bruna, fechou, ficou perfeito, era isso que a gente queria, sabe? Mas é pouca alteração, então é isso que é legal, porque daí como é um processo, a gente vai caminhando, o cliente vai entendendo. Eu sempre vou trazendo também os prós e contras de cada situação, sabe? Porque eu sempre me deparei, vocês provavelmente também, né? Quando tem a casa de vocês ou vão na casa de alguém e a pessoa ficar questionando. Ah, mas por que o arquiteto, o engenheiro colocou essa porta aqui e não ali? Ah, mas por que fez assim, não assado? Meu, o arquiteto deveria ter feito assim. Então, eu sempre me deparei com esses tipos de pergunta antes de eu me formar. E eu sempre fiquei tipo, mas por que realmente a pessoa fez dessa forma, sabe? Então, hoje, eu trago isso para o meu cliente. Quando a gente está ali escolhendo a planta de layout, eu vou explicando para ele, que nem a questão da Tamara, ó, dessa cama para essa cama, qual era a diferença, os prós e contras. Não tinha certo e errado, era o que era melhor para ela. E aí, quando ela entende, né, a diferença de uma para outra, quando chegar alguém lá na frente que vier a questionar para ela, fazer um questionamento, meu, Tamara, mas por que tu não colocou uma cama queen aqui? Tu colocou uma cama pequena? Ela já vai ter a resposta na ponta da língua. E eu faço isso em todos os ambientes do meu projeto. Em todos os ambientes eu venho trazendo para o cliente, fazendo o estudo, sabe? Então ele já vai ter noção. Quando alguém vier questionar qualquer coisa, ele já vai dizer, não, a gente escolheu assim porque isso iria interferir em tal situação, sabe? Ou não, porque a gente abriu mão disso daí pra gente ter isso daqui, que era a nossa prioridade, porque em alguns casos a gente precisa escolher, né? Sim. Então isso é bem bacana, assim, é um processo, né? Um trabalho, assim, que a gente vai seguindo, mas que fica bem, no final dá certo. Legal. Bruna, tem alguma coisa que tu se depara sempre, assim, na obra e tu vê que é vamos dizer assim, deixa eu reformular a pergunta aqui. Alguma coisa assim que é recorrente, certo? Que tu vê que é comum ter em casas alguma dificuldade, por exemplo, uma iluminação. Vou jogar esse exemplo no gesso, né? Quando o pessoal vai colocar o gesso, eles colocam a luz sempre atrás, né? Coloca a luz central atrás, daí quando vai cozinhar faz sombra na pia, né? Daí a gente sempre indica colocar ali algo que faça sentido. Tem alguma coisa assim que tu consegue dar dicas assim para o pessoal que tá... Então, essa é uma das dicas, né? Até por isso que eu gosto muito do perfil de LED, porque o perfil de LED ele acaba iluminando muito bem o ambiente e diminuindo muito essa questão dos efeitos de luz e sombra que a gente acaba tendo em alguns ambientes que a gente entra. Claro, a não ser que seja alguma coisa pontual, que seja algum conceito do projeto realmente, né? Algo técnico que a gente quer que cause esse efeito. Mas se não... A questão do perfil de LED eu gosto muito para a gente diminuir, né, essa incidência. Outra questão também que eu vou trazer aqui, que é muito utilizado, luz branca, né, nos projetos, principalmente projetos comerciais, projetos residenciais ainda encontra-se bastante, né? Mas já saiu estudo, tá? Que é comprovado que a luz amarela, ela traz os mesmos benefícios, a mesma iluminação. Isso é só a questão de acostumar a visão mesmo, sabe? Então, isso também é uma dica que eu dou, assim, principalmente para projeto residencial, sabe? Sempre utilizar a luz amarela, independente do cômodo. No máximo, assim, não tem uma penteadeira com uma iluminação, né? Mais neutra, então utilizar no banheiro, né? Uma iluminação mais neutra, mas no restante da casa, sim, pode apostar na iluminação amarela, que vai proporcionar um ambiente muito mais aconchegante, muito mais atraente. Ontem mesmo eu estava na rua e tinha duas lojas, uma com iluminação amarela e uma com branca. Eu falei para os meus pais ainda, olha a diferença, para onde que o teu olho chama primeiro? Então, para ver a importância de um projeto na vida e também até na questão da venda também, para ver como ele influencia, porque o meu olho, a primeira coisa que ele fez foi chamar a atenção para onde tinha luz amarela. E é igual quando a gente passa no edifício agora, que tem, né, um branco, um amarelo, outra neutra, e o amarelo sempre a gente vai olhar e vai falar, nossa, que aconchegante, que harmonioso, que gostoso. Então, isso também é uma dica que eu dou, assim, né, para quem tá construindo, reformando,
essa questão da coloração, né? Da temperatura de cor, que é bem importante também, faz muita diferença. No dia a dia, né? A cor amarela ali, eu sou apaixonado, cara. Não Pois tem- é, muito Eu sou suspeita. Porque te traz um aconchego muito grande, cara. E é nítido. Na minha casa lá, eu coloquei o perfil de LED no... O perfil não, o LED no cortineiro e a central é branca. É totalmente diferente. Quando tu acende a central, assim, nossa, parece aquele hospital, né? Tu apaga e fica muito mais aconchegante. E isso faz parte do dia a dia também, para quando o cliente chega em casa. Hoje em dia todo mundo tá na correria, tá cansado, tá estressado. Chegou em casa, essas pequenas coisas fazem muita diferença pra gente, né? No nosso organismo, realmente. Chegar em casa, tá num ambiente mais relaxado, num ambiente mais confortável. Isso no teu subconsciente já vai trazendo, sabe? E é só questão de acostumar realmente aquele cliente que às vezes acaba tendo um certo preconceito, né? Isso é só questão de costume, assim. Pode apostar que em 15 dias, numa semana, tu nem vai lembrar mais que a luz é amarela. Que E a legal. diferença de uma sanca com a luz amarela e uma Nossa, sanca com a luz branca. totalmente diferente. Tudo fica mais bonito, né? Sim. Ah, que legal, cara. E as tendências de cores para esse ano que tá entrando ali? Ainda tá na parte mais neutra, mais Tá. pastel? Agora tá muito os materiais naturais, né? Então, os materiais naturais, as cores mais naturais também. Tá muito forte essa questão também da decoração também afetiva. Não trazer esse copo aqui só porque esse copo aqui é bonito pro projeto, mas não... Trazer algo que realmente tenha a ver, tenha significado para o cliente, sabe? As cores também, de descompressão mesmo, sabe? Tudo para já ir agindo no subconsciente mesmo, né? Essa questão da neuroarquitetura, sabe? Então é bem bacana, assim. E é onde a gente acaba, não que a gente não vá utilizar nenhum ponto de cor no projeto, né? Principalmente se o cliente gosta. Mas a gente vai utilizar da forma correta, algo mais pontual, que vá realmente trazer benefícios, né? E não acabar atrapalhando de alguma forma. É legal, assim, a gente ver que nem tudo nos projetos combina com o teu ambiente, né? É verdade. Porque lá em casa, cara, eu era apaixonado pelo crômio. Sabe a cor crômio? Sim. A coisa mais linda e tal, só que eu sempre via ali em apartamento que é bem iluminado, né? E aquilo ficava muito lindo. Aí eu fui lá, quando eu reformei, pintei tudo de crômio. Só que a minha casa é platibanda, né? Então ela entra pouca iluminação natural. E aquilo ficou escuro, cara. E aí De um carrega, jeito. diminui Carrega. o ambiente. Aí agora eu fui lá numa obra, ela viu o papel picado. Agora é outra cor que eu quero. E assim vai. Não, e eu, que daí fui reformar no passado, aí também fui fazer meu projeto, fui fazer minha obra sem projeto, né? Tudo através da minha consultoria. Aí também fui lá, peguei uma tinta, falei, não, eu quero essa daqui, né? Faço os projetos, fica lindo. Quando eu passei, não, essa cor aqui não tá a cor que eu queria que tivesse. E aí pintei quase, o pintor pintou quase o closet inteiro. Daí eu falei, não. Amanhã pintou o closet, o quarto. Falei, não, agora eu vou ter que trocar. Não, aí eu fui, troquei a marca da tinta e já deu diferença. Aí era o tom que eu queria. Mas aquela cor, o meu marido, Bruna, para, tu tá vendo coisa? Daí eu falei, não, olha só, carregou o ambiente, eu não tô vendo coisa, eu não tô louca. Então, quando eu mudei a marca da tinta, eu vi que ela ficou a cor que eu queria. Aí deixou o ambiente muito mais leve, muito mais acolhedor, muito mais amplo, mais claro. E antes estava carregando, diminuindo, sabe? Isso tudo interfere, até mesmo na nossa vida, né? No nosso humor, no nosso dia a dia, na disposição. Então, por isso que hoje muita gente tem depressão, né? Então, a gente tem que cuidar com aquilo que está na nossa casa, né? Com, às vezes, um ambiente muito fechado, ambientes muito pequenos, muito carregados, muita informação. A gente tem que cuidar, porque isso tudo é informação que o nosso corpo vai recebendo, sabe? Então é bem assim. Lá no meu quarto lá, cara, eu olhei um cimento queimado que se chamava esmeralda, alguma coisa assim. Ah, o verde lá, né? Verde. Meu, que maravilhoso, cara. Vou fazer na minha cabeceira de cama. Eu não aguento mais olhar para aquele verde. Enjoou já. É porque é forte, pesado, é que a gente falou, né? Realmente.
E o que mais, assim, que tu consegue estar trazendo para aquele pessoal, assim, não, eu quero só dar uma reformada pro final de ano, receber os parentes, assim, que seja rápido, prático, além da pintura, né? Depende muito do que a pessoa precisa investir, assim, né? Mas se for apostar em alguns mobiliários, assim, agora o que tá muito em alta é essa questão dos mobiliários curvos, orgânicos, né? Que legal. Que ele já traz também essa questão da leveza, sabe? Então isso é muito bacana, às vezes apostar numa mesa mais orgânica, no formato orgânico, um sofá também um pouco mais leve, uma mesa de centro, né? Sem fazer muitas alterações muito bruscas, assim. Uma cadeira também mais leve. Então, ir mudando aos poucos, assim, sabe? A questão das cores também, das paredes, né? Trazer algo um pouco mais clean, assim, mais aconchegante. Trazer um ponto de cor um pouco mais nas almofadas, não, sabe? Então, ir dando uma brincada, assim, mas tudo com cautela, assim. Então, a grosso modo, assim, trazendo, se alguém quiser fazer alguma alteração pouca, assim, eu falaria para ele apostar nesse formato, assim, que com certeza vai ser tendência, assim, para os próximos anos. As cores naturais também, então, os materiais naturais, pedra. Isso, a pedra vai estar muito em alta, nunca saiu, né? Mas agora ela veio muito mais forte. E a questão também da palha, sabe? Desses materiais, assim, que a gente tem muito aqui no Brasil, assim. Então, também pode apostar na questão da decoração e a decoração afetiva também, né? Aquilo que traga significado, né, para sua vida. Nada só tá ali por estética, por beleza. Até pode, né? Mas se ele tiver um significado para ti, vai ser muito mais especial, né? Tem um canal que a gente tá no Instagram ainda, não é nem um canal no YouTube. A Jenny reformando com a Jenny, um quadro assim. Uma coisa assim. É muito legal porque ela traz esse ponto que tu tá falando, a forma afetiva, né? Ela é uma artista, ela desenha, né? Então ela começou reformando o apartamento dela, uns ambientes assim. Então ela pinta o teto com os desenhos e fica, cara, assim, é incrível. Só uma pintura, ela transforma o ambiente. Tudo, né? E a arquitetura tem dessa de trazer coisas que já passaram, voltando. É igual como se fosse moda, né? Eu vejo que agora tá vindo aquelas partes curvas, assim, de porta curvada, né? E isso vem com mais força, né? Eu vi uma solução que ela fez, eu vou trazer ela porque, assim, uma solução que ela fez que chegou nesse conceito que ela queria, né? Com um custo muito baixo. Ela tinha as portas todas quadradas lá, convencionais, de corredor e tal. E para mudar o ambiente, ela usou isopor, EPS, colou ali, né, da espessura da parede, passou massa acrílica ali e pintou. Ficou outra coisa, né? Aquele faça você mesmo? Isso. Faça você mesmo tá muito em alta. Tem muito disso, né? Tem muitas dicas. Então, quando o cliente ele já tem um certo dom para isso, assim, tem muita coisa bacana também na internet, ou muita coisa que a pessoa pode fazer, até que nem uns ripados, assim, que acaba que se a gente manda fazer na marcenaria, coisa assim, tem um custo mais elevado, até pela mão de obra dele, né? Mas que às vezes na internet vende pronto, que a pessoa mesmo consegue estar fazendo a instalação, ele plástico. Então tem hoje bastante coisa assim que o cliente consegue estar ajustando, adequando, sem também fugir do conceito do projeto. A gente tem muito isso também. Colocou um revestimento ali dessa marca específica, fugiu do orçamento do cliente, não tem problema. Vamos pegar algo então similar, parecido, que traga o mesmo significado, que tenha o mesmo efeito, mas que cabe dentro do orçamento do cliente. Então isso é muito importante. A arquitetura tem muito disso também, esse jogo de cintura, sabe? É bem bacana. Top. Mas a arquitetura também não é só construir ou reformar, né? A gente pode estar buscando algo que já esteja pronto, né? E eu vi lá no teu Instagram lá que tu tá fazendo essa parte imobiliária também, né? Tu consegue estar direcionando o cliente para uma casa dos sonhos ali sem precisar reformar. Isso, eu gosto muito da venda, né? Acho que a venda tá no meu DNA.
Então, e isso, sabe, de encontrar a casa, assim, porque eu tinha às vezes essa dificuldade do cliente que comprava, mas às vezes para conseguir aquela casa que realmente ele sonhava, a gente tinha que fazer uma intervenção muito grande. Então, agora, além dos projetos, né, eu tô agregando também essa área imobiliária, então tô trabalhando também como uma consultora de imóveis, né? E isso é muito legal, porque eu consigo participar desde o início, desde a escolha do cliente, que na verdade é a forma certa, tá? Quando a gente aprende na faculdade, até o cliente que às vezes quer construir, o ideal seria ele procurar o arquiteto primeiro, o arquiteto ajudar ele nessa escolha do terreno, sabe? Pra gente conseguir encaixar tudo aquele que ele precisa. E eu, através de uma proposta, assim, que foi uma proposta bem legal, que veio através de um projeto também. Olha só. Então, foi muito bacana, assim, e eu falei, por que não, né? Então, é aquele negócio, né? Vai com medo, mas vai com medo mesmo, né? Então, claro, tá sendo um setor, assim, bem inovador, mas onde eu consigo estar agregando todo esse conhecimento, que o cliente vem e, às vezes, ali, apresentando o imóvel, eu já consigo estar trazendo para ele algumas soluções para aquilo que ele está buscando, né? Bruna, eu quero uma casa com tal acabamento. Então eu já vou atrás para ele daquilo dali. Eu quero uma casa que eu consiga reformar sem investir muito. Então eu já vou atrás para ele daquilo dali. E isso tem agregado muito, assim, sabe? Os clientes têm gostado bastante, assim, e é uma experiência muito bacana, assim, porque eu consigo estar trazendo todos esses benefícios, apresentando para o cliente e tendo um cuidado, porque como a gente já conhece também, a gente já sabe, né? Já vê o acabamento, se é um acabamento diferenciado, se o construtor já teve um certo cuidado. Então, isso acaba fazendo bastante diferença mesmo na hora do cliente bater o martelo. Até mesmo porque comprar um imóvel não é como a gente comprar uma roupa, né? Um objeto que a gente compra todo mês, toda hora. Não, a compra da casa ela tem que ser algo realmente muito especial e algo feito com muita sensatez, né? Para realmente o cliente não vir a se arrepender. Porque, claro, se ele não gostar, ele pode até estar colocando para vender, mas isso pode gerar um certo prejuízo, né? Então, onde a gente tem que ter cuidado. E está sendo muito bacana atrelar os dois, né? A arquitetura e essa área imobiliária juntos, assim, está sendo uma experiência bem cansativa, desafiadora, mas muito gratificante. Estou gostando muito. O legal é que tu tá conseguindo unir as duas forças, né? Porque tu tem toda a experiência da arquitetura e direcionando eles para o melhor, porque tu vai saber exatamente, que nem tu falou ali, qual que é o melhor revestimento, tudo ali, né? Já pensando na rotina do cliente. Isso acho que tu foi muito feliz na tua escolha de que bom. agregar isso no teu nicho. Bem legal mesmo. Até mesmo porque, claro, após, né, os corretores trabalharem um tempo nessa área, as pessoas também vão adquirindo conhecimento, né? Mas algo com relação ao acabamento, que às vezes a pessoa não pensa muito, que nem com relação ao gesso. Se já tem um gesso, se já não tem. Então, isso tudo eu já consigo identificar no imóvel e trazer para o meu cliente. O acabamento é massa corrida. O piso é porcelanato. A infraestrutura do ar já está toda pronta, então tu não vai precisar investir tanto ali a mais depois que tu comprar a tua casa. O gesso já está pronto. Então isso tudo eu já consigo trazer, né, pro cliente, a porta é uma porta pivotante, que às vezes as pessoas elas estão tão empolgadas somente em adquirir que elas acabam não se atentando. E aí depois que elas compram, elas têm toda essa questão ali de documentação para pagar e aí depois para fazer, né, móveis, aí imagina, fazer móveis, o piso, o gesso, a infraestrutura do ar, tudo isso gera um custo. Então, de uma certa forma, a gente consegue estar agregando, eu consigo estar trazendo isso antes para o cliente, sabe? Para ele já se atentar, já ter esse cuidado também, é muito bacana. E assim, o cara tá. Esse ponto ali, o cara tá afobado querendo comprar casa porque dinheiro na mão, o cara já quer. Né? A emoção bate, né? Não, o cara já fica louco já para conseguir. E muitas vezes o erro tá já na compra, né? E que dica que tu dá para esse que tá buscando uma casa? Quais pontos ele tem que se atentar
tem que ter 2 banheiros, tem que ter... O sol tem que... Eu sei que tem um negócio desse para apartamento, né? O sol nasce aqui... A posição do sol. Isso. Quais são esses detalhes, assim, que tu... Então, sempre direcionar o cliente. Vai vender um apartamento. Então, a gente sempre tem que entender qual que é a necessidade do cliente. Eu sempre priorizo isso, assim, em ambas as áreas, né? Tanto a área imobiliária quanto a área da arquitetura. O que tu precisa? Eu preciso de 2 vagas de garagem. Então, eu já sei que aquilo dali é uma prioridade para o meu cliente. Eu não posso trazer uma vaga de garagem para ele. Entendi. Então, eu vou atrás daquilo. Eu preciso de 2 quartos. Eu gosto do sol da manhã. Como é que eu vou vender um sol da tarde para um cliente que não gosta? Então, tem que ter esse cuidado. E até na escolha, realmente, principalmente de quando for um imóvel usado, assim, ter esse cuidado para ver se não é um imóvel muito antigo, né? Se não tem que fazer uma reforma muito drástica, se precisar da reforma, se você tem, né, condições de estar fazendo já, como é que vai ser, sabe? Esse pós-chaves, né? Então, isso é muito importante, o cliente tem que se atentar. E claro, né, se precisar, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, que eu vou estar ajudando, né, do começo ao fim nessa busca, assim, e realmente, como eu falei, assim, sabe, eu priorizo muito o meu cliente, em ambas as áreas, assim, sabe, eu quero que o meu cliente fique feliz. Até mesmo ali com relação à área imobiliária, assim, é bem difícil para mim vender algo que realmente não seja bom, sabe? Que eu vá ali, que eu veja, não, essa planta aqui... Eu não moraria aqui. Foi muito mal feita, eu não moraria aqui, isso aqui não tá bom. Eu já fiz isso. Eu cheguei ali e falei para eles, vocês me passaram esse apartamento aqui, mas esse apartamento aqui, a planta dele... Terrível. Infelizmente está terrível, principalmente para um cliente alto padrão, né, que já é um cliente mais criterioso. Então, eu trouxe isso, infelizmente esse produto aqui eu posso até apresentar tudo, né, mas não é um produto que eu quero trabalhar. Eu já falei, porque a pessoa tem que se identificar, né, com aquilo, assim, tem que ser algo bom, porque se tem outras coisas melhores no mercado que eu posso estar vendendo para vocês, por que eu vou vender aquilo dali, sabe? Então... Basicamente é isso, assim. E ter esse cuidado é fundamental hoje em dia, sabe? Porque as pessoas, elas só visam o lucro, só o ganhar dinheiro. E isso é muito importante. Claro, todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? Mas... É mais do que o dinheiro, sabe? É como se fosse um propósito de vida mesmo, assim, sabe? Fazer algo que venha te dar um prazer. Não adianta a gente fazer ali de qualquer jeito visando, porque uma hora não vai dar certo, né? Isso é legal, porque tem uma situação ali de... um cliente nosso acabou de comprar um apartamento e ele era no 5º andar. E não sei por que cargas d'água aqui no Brasil... não tem elevador. Meu Deus. Terrível, né, cara? E a mãe dele era uma senhora de idade. Aí imagina. 5º andar, todo dia subindo e descendo. A gente fez a obra, a gente se cansou só de subir e descer. Imagina agora uma vida ali. E às vezes as pessoas que compram esses apartamentos não tem outra oportunidade. Elas estão empolgadas, né? Sim, e outra, não tem outra. É um tiro só. Vou comprar isso aqui pra mim ficar pro resto da vida. Né? E daí... Naquela emoção, eu sei porque eu comprei um apartamento assim, exatamente. Eu tava com dinheiro, eu preciso da entrada num apartamento. Eu fui no decorado, olhei aquilo tudo lindo, comprei sem nem ir no negócio, cara. Aí depois eu fui ver lá no longe, do outro lado de Joinville, na rua Tuiuti, lembra? Então, longe, apertado, tudo ruim. Então, eu já peguei projetos para fazer que se o cliente precisasse colocar uma cama ou o roupeiro não abria a porta. Olha só. Eu já peguei projetos assim, então é por isso que a gente tem que ter um cuidado, sabe? Desde a hora... Porque o cliente, quando ele compra, igual tu comentou, quando o cliente já é um segundo imóvel, quando o cliente já tem, né, uma estrutura, assim, ele acaba sendo um pouco mais cuidadoso. Mas principalmente no primeiro imóvel, a pessoa só quer comprar, ela só quer fazer dar certo, não importa o tamanho. Claro,
E isso já é uma grande conquista, né? A gente Sim. não pode desmerecer nada, não, longe disso. Mas é só orientando o cliente, porque às vezes ele tá empolgado naquilo e ele não sabe depois do que vai caber. Se aquilo que ele precisa colocar ali dentro, né? Aquele layout vai suprir a necessidade dele, sabe? Então tem que ter um cuidado, igual esse apartamento. Não teria problema para um casal novo, jovem, né? Mas para uma senhora já acaba sendo algo mais pesado, né? Que acaba trazendo uma dificuldade para ela, né? Então, são situações, né? E o bacana é que tu tendo essa consultoria, tu consegue agregar a venda, né? Tu consegue solucionar o problema do cliente ali, direcionando, porque às vezes, vamos dizer, vou comprar um apartamento lá de não sei quantos mil, 150 mil, vamos dizer, que é um apartamento mais comum a se vender, né? E pelo mesmo preço, tem um geminado em tal lugar que é uma localização muito melhor, que é um ambiente muito melhor, que vai se adequar melhor àquela família, né? E tu tendo essa consultoria, tu consegue direcionar para ele, né? Então, tu fez o mesmo custo, vamos dizer assim, com algo muito melhor, né? Com certeza. E hoje em dia, com a ganância do homem, eles estão construindo cada vez menor, não importa quem vai morar ali, né? Então, esse cuidado com esse cliente é muito importante, né? É bem importante e faz total diferença, né? Porque imagina, por mais que a pessoa trabalhe fora o dia inteiro, mas final de semana ela vai estar em casa, à noite ela vai estar em casa, ela vai receber a família dela na casa dela, no apartamento dela, os amigos, então precisa ser um ambiente agradável, né? A nossa casa diz muito de quem a gente é, daquilo que a gente vive. Eu até no início, assim, que eu e o meu marido, a gente casou, a gente foi morar numa casinha e ela era bem pequenininha. E aí eu chegava final de semana, assim, à noite, a gente não parava em casa. A gente chegava em casa e a gente só queria sair, sabe? A gente ia lá pro meu sogro, a gente ia pra minha mãe, a gente só tava por aí. Quando a gente se mudou, que a gente foi pra casa onde a gente mora hoje, que é uma casa mais espaçosa, eu falei pra ele, tá explicado o porquê que a gente não parava em casa? Porque a casa era muito pequena, pegava sol da tarde o tempo inteiro, a gente vivia com a casa trancada, e aí a gente não tinha qualidade de vida ali, a gente queria sair, a gente queria, sabe, ter aquele momento de descompressão que a gente não tinha. E hoje, até final de semana, eu tava em casa, assim, e eu o tempo inteiro pro meu marido, ai amor, eu só quero ficar em casa, ai que gostoso ficar aqui em casa, porque olha só a ventilação, ai tá tudo aberto, ver a vegetação, eu preciso disso, sabe? Então é agradável para ver como o ambiente influencia. E quando eu vivia aquilo, eu não conseguia perceber, eu só vivia, a gente ficava agoniado ali, mas a gente não sabia o porquê, né? E aí depois, hoje eu consigo parar, refletir e perceber que era somente pelo ambiente mesmo, sabe? Que era a casa, era o formato da casa, por ela ser pequena, o sol. Então isso tudo acabou influenciando na nossa vivência, no nosso nervosismo, no dia a dia. Então isso é bem importante, mais do que a gente até possa imaginar. Não, isso faz total sentido, porque quando a gente fez a reforma, cara, mudou totalmente. E coisas simples, por exemplo, antes a gente tinha o lençol e um edredom. Aí a gente foi lá e comprou, como é que é o nome daquele negócio lá? É tipo Sobre o lençol? Mas é algo assim que fica uma cama de hotel. Cara, é outra coisa. Tu chega em casa lá e... Nossa, sabe? É algo que revigora, assim, né? Tu ter algo que te faz feliz ali no momento, te faz querer fazer aquilo ali. Né? Aquela bancada que a gente fez ali, a gente colocou aquele fogão elétrico, não é elétrico, é de indução. Ah, é maravilhoso. A gente chega lá, quer fazer alguma coisinha, quer cozinhar, quer chamar os amigos, porque aquele ambiente te proporciona uma coisa legal. Agora, se fosse o fogão tradicional ali, a gás, cheio de boca para limpar depois, aí cozinhou, respingou, tira tudo, lava. Então, a mulher não iria querer fazer toda hora alguma coisa lá, receber alguém, né, dando todo esse trabalho. Então, é por isso que eu digo, assim, que o ambiente, ele influencia totalmente na nossa vida. Na nossa qualidade de vida, assim, eu recebo muitos feedbacks depois, assim, de clientes que mandam mensagem agradecendo, sabe? Trazendo situações, assim, do dia a dia. A Jéssica mesmo foi uma delas, até ela mesmo comentou também que o esposo dela, antes da reforma lá, que ela fez da área social, ele não queria parar em casa, tipo, também, eles chegavam, nunca queriam receber ninguém lá, eles saíam,
incomodado, assim. E hoje, não. Eles vivem muito mais em casa, eles aproveitam muito mais, sabe? Porque eles têm um ambiente confortável, ela consegue trabalhar dali. Antes ela tinha que montar um espaço de trabalho, desmontar. Agora não, entendeu? Então, assim, traz muita qualidade de vida. E isso que é o legal. E assim, é para isso realmente assim que eu trabalho, sabe? Eu até já tentei, assim, o meu marido, né? Porque eu compartilho tudo com ele, né? Daí ele falava, amor, mas tu leva muito tempo fazendo os projetos, faz algo mais rápido, não precisa. Daí eu falei, não consigo. Se for para me entregar qualquer coisa, eu não faço. Eu não faço. Porque eu faço todos os projetos como se fosse para mim. Eu ajudo o cliente como se fosse para mim. Porque se eu gostei, aí é que tá ali com relação às alterações também, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque eu fico pensando assim, se eu olhei essa imagem aqui e eu gostei, então o meu cliente, que não é um profissional da área, ele também vai gostar. Porque eu lido com isso aqui todo dia. Eu vou em feira, eu vejo outros ambientes, eu vejo tendência. Então eu tô vendo isso daqui todo dia. Se eu gostei, se eu amei esse projeto, o meu cliente também vai sentir a mesma coisa do que eu, entendeu? Então, para mim isso é fundamental. É fazer algo que realmente eu me identifique, tanto na área imobiliária, né? Vender alguma coisa que seja bom, que seja seguro para os meus clientes, né? Trazer ambientes que eles venham a ter qualidade de vida. E também na questão dos projetos, sabe? Trazer qualidade de vida, proporcionar um ambiente confortável, prático, funcional, esteticamente agradável. E como se fosse feito exatamente para mim, assim, porque... É outra forma de trabalhar, assim, sabe? É bem diferente. E quando a gente entrega, é como se a gente estivesse entregando um filho, assim, sabe? Por isso que quando o cliente, às vezes, acaba mudando alguma coisinha do projeto, já dá uma dor no coração, assim, porque foi tudo pensado com muito amor e carinho, assim, sabe? E em cada entrega eu sempre passo isso pro cliente, assim... Foi feito com muito amor e carinho, sabe? Porque realmente foi. Uma vez eu achei que eu ia apanhar, cara. Peguei o projeto, a cliente começou a fazer o orçamento dos perfil de LED. Ela, meu Deus, como é que eu vou fazer assim, não sei o que. Eu disse, olha, eu sei que eu vou apanhar da Bruna, mas tu pode botar spot aqui. Ah, verdade, já sei qual foi o projeto. Eu depois, Amilcar, pelo amor de Deus. Amilcar, por que tu colocou aquele perfil, aqueles spots ali? Não é pra usar spot ali, porque vai dar o efeito de luz e sombra. Daí, tipo assim... claro, tem algumas soluções de projeto ali que às vezes os clientes acabam adotando, mas é por isso que, tipo assim, eu sempre peço para os clientes me passarem. Vai alterar alguma coisa? Me passa antes. Porque se não tiver problema de alteração, tem um cliente. Isso eu preciso compartilhar. Foi com gesso também. Eu fiz o projeto dele de interiores, isso logo que eu tinha me formado. Fiz o projeto de interiores dele. Projeto do gesso liso, em todos os ambientes, com perfil de LED, do jeito que eu gosto, né? Aí chegou o gesseiro lá, não sei que gesseiro que era. A sala e a cozinha são integradas. Ele não foi lá e fez uma sanca na sala e aí a cozinha ficou lisa. Aí hoje a gente tem um nível aqui e o outro nível ali. Eu falo, meu Deus do céu. Aí assim, não que ficou horrível, mas acabou desconfigurando o projeto. Sim. E para o cliente saiu mais caro, porque, né? Sim, para vocês executarem é muito mais trabalhoso, né? Então eu falei, não, olha, por isso que eu digo, nem sempre o que é mais caro é o mais bonito e é o que vai dar um melhor resultado, né? Então, nesse caso ali, acabou atrapalhando em todo o conceito do projeto. E a gente tem também a questão das alterações, né? Então, sempre que for alterar, me avisa. Esse cliente não me avisou. Então, poderia ter dado um BO muito maior, de repente, né? Na marcenaria, alguma coisa assim, ter influenciado. Mas tudo bem. Então, eu sempre falo para o cliente, se for uma alteração para melhor, eu não ligo de fazer, sabe? Mas se for alguma coisa que venha prejudicar o projeto, eu já consigo orientar,
se tu for fazer, vai influenciar nisso, naquilo. Aí fica a critério teu, não tem problema, vai ficar melhor ou não vai, mas vai influenciar nisso daqui. Então eu sempre vou orientando os meus clientes com relação a isso, sabe? Pra gente ter o mínimo de prejuízo, né? Até porque é um conjunto, né, de profissionais, né? Eu lembro que teve, acho que se eu não me engano foi na Jéssica, tem um... Ah, sim, o perfil de o LED. perfil de LED, exatamente. Ripado. Porque ele ia pegar bem na parte onde era uma sanca aberta antes. Aí não tinha como cortar ali, né? E essa alteração de mudar 15 centímetros ia mudar toda a marcenaria embaixo. Então, se eu não entrasse em contato contigo e avisasse, vai ter essa alteração assim, assim, assado e tal... Precisa passar pro marceneiro, imagina o transtorno. Sim. O cara chega lá com o móvel pronto, coloca um perfil pra cá. Não, mas é por isso que é legal quando eu falo pro cliente assim, né? Eu tenho fulano, porque se precisar de qualquer coisa, a gente já tem um relacionamento. É diferente do que o cliente contratar um profissional aleatório, que o profissional vai lá e vai executar o dele e vai embora. Ele não quer saber, ele não quer se preocupar com o trabalho do outro, ele nem sabe muitas vezes. Não sou marceneiro. Isso. E quando a gente já tem um relacionamento, já acaba tendo aquele vínculo. O cliente, o fornecedor já conhece o meu estilo de projetar, já sabe, já entende, passa para mim. Eu indiquei o marceneiro naquele caso, eu já entrei em contato com o marceneiro. A gente fez uma reunião presencial naquele caso, porque o projeto dela era um projeto bem complexo. Então a gente fez uma reunião presencial antes dele executar. Então, sabe, para eu passar todas as informações do que eu queria naquele projeto, como era realmente para ficar. Então isso faz muita diferença, sabe? Porque às vezes o projeto, por mais que tá ali as informações pro cliente, pro fornecedor, ele acaba passando às vezes alguma coisa batido e eu trazendo para ele, isso aqui tem que ser exatamente assim, senão vai dar errado. Então ele já consegue entender e viver aquilo também junto comigo, entendeu? É legal que daí a gente vai unindo forças. Muito bacana, cara. Foi um papo muito top. O que tu achou? Eu achei que eu tenho que melhorar meu quarto agora. Eu acho também que tu precisa contratar um profissional, Olha, né? porque lá em casa tá feio. Eu fiz aquela reforma que eu te falei lá, falta pintar, falta mexer. Tem que fazer um esquema legal, porque agora eu sou pai de novo, né? Parabéns! Pela segunda vez. Então aí a gente comprou um berço do tamanho de uma cama uma cama king, gigante. Aí por isso eu tive que quebrar aquela parede, então tá tudo desconfigurado lá. Tem que mexer. Tá feio. Faz sentido. Me chama que daí a gente conversa, então. Nossa. Tem que visitar lá o espaço da Paty. O espaço da minha mulher também. Sai tudo da mente deles ali. Né? Tudo na mente. Então... Mas com certeza a gente vai agregando ali e deve ter ficado legal. Uma coisa que eu achei legal que tu falou foi do banheiro. Isso eu vou passar pra ela. O banheiro tá bem legal, assim, bem... porque tu vai no banheiro da Paty lá, não é aquelas coisas, assim. Mas geralmente é assim. Geralmente é assim, sabe? Até por isso que eu trago isso. Porque eu já fui em vários locais, assim, aqui em Joinville, bem bacanas. Só que quando a gente entra no banheiro, a pessoa não fez o projeto do banheiro. Ela só fez o projeto da área social mesmo, sabe? Então é bem legal e isso faz a diferença, sabe? Pra quem for estar utilizando. Porque isso vai dizer a qualidade que ela entrega, sem querer dizer, mas diz, sabe? Sim, claro. Então é bem legal. Top. Muito legal. Brunato, tem uma mensagem para quem tá começando no rumo da arquitetura ou tá construindo, não sei. Puxa aí do coração e manda brasa. Então, a minha mensagem é para que você sempre faça tudo com amor e carinho, sempre, né? Nenhum cliente é só mais um cliente ou é só o dinheiro que envolve. Não, sempre. Se comprometeu, cumpre até o final. Não importa se você vai sair no prejuízo ou não. Isso é o teu caráter, é o teu nome, é a tua marca. Então eu levo isso para minha vida em todas as áreas, né? Não quer dizer que é somente na área profissional. Isso em todas as áreas. Tudo que eu comecei, eu sempre busco terminar e sempre entregar e fazer tudo com amor e carinho, porque é isso que nos move, né? Se a partir do momento que não faz mais parte, né? Não tem mais um significado para mim, então eu acho que não tem mais o porquê fazer aquilo, sabe? Se faz sentido para mim, faz sentido pro outro. Não faz. Muito bacana, cara. Gente, vou deixar aqui o Instagram da Bruna para vocês seguirem lá, entre em contato, faça as consultorias, né? Não construa sozinho, pelo amor de Deus, tu vai perder dinheiro. Não faça igual eu e Mike.
Galera, muito obrigado por estar assistindo até aqui. Bruna, eu te agradeço. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi muito agradável esse momento junto, essa troca, esse network. Foi muito bom, foi bem leve e com certeza vai ser muito bom para quem tá ouvindo, né? Vai ser muito esclarecedor também, né? Que legal. Isso aí, Maicô. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Abraço.